Seja muito bem-vindo à parte 2 do módulo 15 e agora a gente vai ver aqui alguns detalhes mais relacionados aí a resoluções, tamanhos de telas, layouts responsivos e layouts fixos. Daqui para frente você começa a avançar no conteúdo aí de CSS e HTML. Bom, screen sizes. O que são os screen sizes? Screen sizes é nada mais nada menos do que o tamanho, né, da nossa tela. É o tamanho ali do nosso dispositivo. Aqui nós temos dois dispositivos diferentes, só para ilustrar. Esse tamanho é dado em polegada e a resolução é dada em pixel. Então você pode ter, por exemplo, aqui um iPhone 4, um exemplo que está no livro. Ele tem um size, que é um tamanho de 3.5 inches, que é 3.5 polegadas. E nós temos um tamanho de 7.9, aqui no caso do iPad 2, 7.9 polegadas. Porém, a resolução é diferente. Isso aqui vai impactar diretamente no próximo slide, quando eu vou falar de resolução para você. Mas coloque na sua cabeça o seguinte, você que está estudando aqui esse curso, né, esse livro aqui no canal Curso do Livro, você que está estudando, começando da base. Daqui para frente, os designers do seu dispositivo, da sua tela, do que quer que seja que você for programar, tem que ser responsivo, tá? Web única. O que é isso? O seu site, ele tem que, à medida que você for abrir em qualquer tipo de dispositivo, ele tem que se adequar, tá? A responsividade do seu site tem que ser adequada a todos os tipos de dispositivos, principalmente dos mobile, porque os mobile hoje são aí muito mais do que o consumo muito maior do que quem entra na internet através de desktop, através de computadores, tá? Através de notebooks. Então, o seu site tem que ser formatado para isso aqui. O livro não dá essa ênfase, mas né, como a gente está estudando e hoje a gente já está bem avançado em relação à publicação do livro, né, nós temos aqui que focar no mobile. Tá? Depois aqui em telas médias e depois em computador. Óbvio que a maior quantidade de acesso é em mobile. A segunda maior quantidade de acesso é em computadores, desktops, notebooks. Em terceiro aqui os tablets e outros dispositivos, tá? E iPads. Mas o seu foco tem que ser no mobile. Então, visando isso, nós vamos focar aqui essa parte final do módulo 15, lembrando aqui que o design tem que ser feito para o mobile. Porque vocês vão ver que o livro recomenda alguns recursos que não se utiliza tanto para mobile. Tá? O livro ele foca nisso, mas a gente vai dar ênfase naquilo que foca no mobile. Ok? E aqui lembrando, né, que quando você vai projetar um site, você pode desenhar ele, né, seja em um software para você fazer o desenho do mockup do site, fazer ali a estrutura do seu site, porém, cada dispositivo ele pode demonstrar ali, ele mostrar para o usuário o site de forma diferente. Isso é afetado diretamente na usabilidade do usuário final. Por isso que você tem que começar a enfatizar a responsividade daqui para frente. Porque projetar um site num software de design, projetar ele na web são coisas diferentes, tá? Você tem que pensar como que isso vai ser usual para o cliente. Bom, partindo disso, a gente tem os tipos de resoluções. Há muito tempo atrás, né, se você começou a navegar na internet há bastante tempo, você deve ter notado que antigamente os sites eram um quadradinho, tá? E muitas das vezes todo o conteúdo daquele site estava dentro daquele quadradinho, que era chamada resolução. E a resolução antigamente era uma resolução pequena, tá? Você não tinha as barras de rolagem. Porém, né, vendo que as pessoas gostavam de consumir conteúdo, que o site deveria ter um design melhor, né, então um affordance, né, um affordance melhor, o que aconteceu? Os designers começaram a projetar sites que utilizavam barra de rolagem e para isso precisava de resoluções maiores. E os dispositivos também começaram a aumentar a resolução. Se você notar hoje, até televisão, hoje é possível você abrir um site
inclusive alguns monitores de computador, é tela mesmo de TV. Então, isso aí modificou totalmente a forma como se programava sites, né? A questão da responsividade. Aqui ele tem alguns exemplos, né, de resoluções. A mais comum antigamente, eu acredito que ela não está aqui, mas é a 640 por 480 e a 720 por 480, que eram telinhas fixas, pequenas, onde as pessoas viam todo o conteúdo do site sem precisar rolar, né, as barras de rolagem do navegador. Bom, o tamanho da página. Usualmente, convencionou-se que você utiliza de um navegador 960 pixels. Isso a gente vai aprender quando for fazer um projetinho ou outro de site, quando você começar a estiver mais avançado e criar os seus projetos. Você vai ver que você não utiliza a largura total do navegador. Você utiliza ali 960. Aqui ele está até sugerindo que é entre 960 e 1000 pixels, que é o tamanho que é convencionado, tá, entre os designers. Quando você vai projetar um site, geralmente utiliza isso. Porém, existem sites que ocupam a tela inteira, tá, que são quase 100% de ocupação da tela. Então, isso aqui é uma sugestão, porque fica mais usual, fica mais bonito você utilizar um site de 960 por 1000 pixels, a largura dele. Porém, como eu digo para vocês que esse livro aqui, ele é muito bom, mas já teve bastante atualização em relação à responsividade. Então, eu vou trazendo atualização, né, acima do livro, baseando no livro, obviamente, mas já acima do livro, querendo dizer para você o seguinte: não se fixe nisso, tá? É uma convenção, é uma forma de você utilizar o site para desktop nessa medida aqui em pixel, porém, né, isso aqui é como se fosse aquele quadrado do content, né? Aquele quadradão do content, e ali dentro vai estar os 960 pixels de largura do conteúdo, né? Ou 1000 pixels. Mas não se prenda a isso, porque isso vai depender muito do dispositivo que você vai programar. Um mobile, por exemplo, um iPhone, um Samsung, um dispositivo móvel, você não vai se apegar a isso aqui, ok? Bom, esse é o tamanho da tela convencional, mas não se preocupe. Se preocupe mesmo em começar a pensar em sites que vão ser responsivos daqui para frente. E nós vamos ver esse conteúdo de responsabilidade. Se a gente não vê nesse livro, a gente vai ver em outro livro, tá? Não se preocupe. Ou talvez nos projetos ao final do livro. Bom, isso aqui é um exemplo clássico ali do slide anterior, onde eu falo de tamanho. Aqui é o site do Flickr, que está lá tá como exemplo no livro. Olha só, ele tem 1000 pixels de largura. E a tela de abertura dele nesse dispositivo aqui tem 570. Isso aqui pode ser, por exemplo, um iPhone deitado. Um iPhone 4, um iPhone 5 antigo, deitado. Onde você vê boa parte do conteúdo. E essa parte escura aqui, que está delimitada por essa sombra aqui, é aquela parte que fica oculta do site. Porque os sites começaram a modernizar, começaram a mudar. Então os designers tiveram que projetar o site, porém o que aparece na tela é somente o tamanho da resolução daquela tela. No caso aqui pode ser um iPhone deitado, correto? E aí você tem que rolar, né, a barra de rolagem, ou no seu dispositivo móvel, aí, o iPhone, o Samsung, você tem que rolar a tela para cima para poder ver o conteúdo do site. Ok? Bom, isso aqui é muito importante porque se você for fazer um site, projetar um site, você já tem que começar a pensar naquela parte atrativa, naquela parte onde o seu cliente, o seu usuário, ele vai abrir o site e aquilo vai chamar a atenção dele ao ponto de que ele vai rolar a barra de rolagem para ver todo o conteúdo do site. Então esse primeiro impacto tem que ser muito atrativo, tá? Tem que ser muito bom para que o seu cliente, aí, o usuário, ele navegue pelo seu site. Bom, e aí começando a falar de responsividade, antigamente nós utilizávamos o layout fixo. A gente ainda pode utilizar isso em alguns setores do nosso site, em algumas seções, né, em algumas divs, mas existem algumas vantagens e desvantagens e eu tenho que passar para você aqui. Bom, qual que é a vantagem de você utilizar um layout fixo? Né, os valores de pixels são precisos no controle do tamanho e posicionamento dos elementos. O que é isso? Você tem um controle, você vai criando as divs e você consegue
você consegue medir, você consegue controlar o tamanho de cada bloco dentro do seu site. Porque você vai utilizar medidas fixas. Tá? O design tem muito mais controle sobre a aparência e posição dos itens na página do que nos layouts, né, líquidos, que são os layouts responsivos, né, os fluidos. Então, quando você utiliza um tamanho fixo, né, uma largura fixa para os seus layouts, fica mais fácil você desenhar o teu site. Tá? Fica muito mais fácil você fazer o desenho. Você pode controlar o comprimento de linhas de texto independente do tamanho da janela do usuário. Ou seja, independente do tamanho do tipo de dispositivo que o usuário vai utilizar, você tem o controle das linhas. Tá? Isso também é uma vantagem. O tamanho de uma imagem será permanente sempre né, relativo ao resto da página. Então, se você colocar um layout fixo e colocar um tamanho de uma imagem, não importa o dispositivo, aquela imagem vai ser do mesmo tamanho. Porém, tem as vantagens, temos também as desvantagens, que neste caso aqui são maiores do que as vantagens. Então, não é mais recomendável você utilizar um layout fixo. Em uma ou outra parte do seu site você pode utilizar, mas você não é mais recomendável. Eu estou passando isso daqui porque é um conteúdo que você precisa saber. Você vai pegar alguns sites na internet que ainda é layout fixo. Tá? Você vai tentar abrir ele no celular e você vai ver que o site não dá nem para ler. Porque as letras em pixel são layout fixo. Tudo é em layout fixo. Então você não consegue nem abrir um site num mobile. E aí você tem uma taxa de evasão alta. Porque imagine você criar um site onde a pessoa clica e não consegue ver, não consegue abrir o conteúdo. O que vai acontecer? Essa pessoa vai sair do seu site. Então, como desvantagem nós temos? Você pode acabar com grandes lacunas ao redor da borda de uma página. Então, por exemplo, se você não fizer um site responsivo, você projeta um site, por exemplo, para celular fixo, quando você for abrir ele no computador, ele provavelmente vai ficar pequenininho no meio. E se você fizer um site grande para computador e abrir ele no celular, quando você for abrir no celular também, o site não vai abrir ele todo. E se abrir ele todo ali pequenininho, você não vai conseguir nem enxergar a letra. Ok? Então essa é a desvantagem do layout fixo. Então se a tela do usuário for uma resolução muito maior do que a tela do design, a página pode parecer menor e o texto pode ser mais difícil de ler. Foi isso que eu acabei de mencionar aqui. Se o usuário aumentar o tamanho da fonte, o texto pode não caber nos espaços alocados. Então se o cliente for lá e aumentar o tamanho da fonte, né, com esses dispositivos do navegador, onde você pode aumentar o layout, pode aumentar a fonte, né, por conta ali da acessibilidade. O que pode acontecer? A fonte pode sobrepor o restante do conteúdo, você pode embananar todo o seu site, tá? Ficar com um design horrível. Né? O design funciona melhor em dispositivos que possuem um site ou resolução semelhante a de computadores, desktop ou laptop. Então, quando você projeta um site fixo para computador, você tem que abrir no computador. Se alguém entrar pelo celular no seu site, a pessoa vai ter uma experiência muito ruim. A página geralmente ocupa mais espaço vertical do que um layout líquido com o mesmo conteúdo. Então, quando você cria um site fixo, a página vai ocupar mais, né, verticalmente, né, ela vai ocupar mais espaço do que se fosse um site já responsivo. Layouts líquidos, né? Liquid Layouts, que são sites aí responsivos. Quais são as vantagens dele? Então, as páginas se expandem para preencher toda a janela do navegador, para que haja sem espaço ao redor, né, em telas grandes. Ou seja, se você fizer um site responsivo, ele vai se adaptar a qualquer navegador de qualquer dispositivo. Por isso é importante a web única. Tá? Muito importante. Se o usuário tiver uma pequena janela, no caso aí de um celular, a página pode ser, né, ela pode encaixar sem o usuário ter que rolar a barra para o lado. Então, por exemplo, se você tiver um layout fixo, grande, e quando você abrir o site no seu celular, você talvez precise rolar a barra para o lado, aquela barra de rolagem aqui na horizontal. Não sei se você já aconteceu isso com você, mas se o site for fixo, provavelmente vai habilitar aqui no navegador a barra de rolagem. E aí você vai ter que rolar o site para o lado, porque o conteúdo dele é muito grande para caber na tela do celular. E fica aquela coisa esquisita, aquela coisa estranha. Tá? E o design
é tolerante ao usuário definindo o tamanho de fonte maiores do que o design pretendia, porque a página pode esticar. Então, por exemplo, você tem um site responsivo, você vai lá e aumenta a fonte, aumenta a letra, o design vai acompanhar. Então, você não vai ter problema em esticar as letras, vamos dizer assim, no seu layout responsivo. E desvantagens? Tem algumas desvantagens também. Se você não controla a largura das seções, a página, então, o design pode parecer muito diferente do que você pretendia, com lacunas inesperadas ao redor de certos elementos ou itens esmagados juntos. Se você não fizer um site responsivo corretamente, pode acontecer isso, tá? Os conteúdos podem esmagar um ao outro, pode ficar muito pequenininho, muito comprimido, tá? Isso tudo tem que ser baseado em cálculos que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Se o usuário tiver uma ampla janela, linhas de texto podem tornar-se muito longo, o que torna mais difícil de ler. Também tem isso. Se você não fizer, se a janela for muito ampla, por exemplo, você abre um site num navegador de televisão. Esse texto aqui, por exemplo, ele está uma linha única gigantesca, difícil até de ler. Tá? Outra desvantagem aí. Se o usuário tiver uma janela muito estreita, as palavras podem ser esmagadas. Foi o que eu falei. Se você, por exemplo, vai abrir esse site aqui num dispositivo de celular em pé, essas letras aqui podem ser todas jogadas para a esquerda aqui e ficar aquele tripão assim de letra, de texto, um em cima do outro, e não dá para você ler direito. Tá? Inclusive, ele pode criar aquela hifenização, né? O texto ele fica tão comprimido que ele vai colocando hífen, a palavra vão sendo cortada, né? Em várias palavrinhas pequenas, o texto em várias palavrinhas pequenas, e aí você não consegue ler. Então, isso tudo tem que ser bem controlado. Tem também como desvantagem, se um item de largura fixa, como uma imagem, né? Você cria uma imagem no seu layout responsivo, e ela está em uma caixa que é muito pequena para segurá-la, né? Porque o usuário fez uma janela menor, a imagem pode transbordar sobre o texto. Então, o que acontece? Você está num dispositivo móvel, e aí você cria uma janela grande, só que aí você criou ela em layout fixo dentro de um layout responsivo. O que pode acontecer? À medida que você for diminuindo aí a largura do seu dispositivo, né, a resolução dele, se você vira a tela na horizontal, por exemplo, aquela imagem pode ficar sobre o texto e pode empurrar todo o texto para fora, que vai fazer o quê? Vai desordenar novamente o seu design. Então, esses são alguns detalhes que você tem que tomar cuidado na hora de fazer a criação. Porém, a vantagem maior para mim é que você cria um único site que abre em todos os dispositivos. Se você for criar site fixo, você vai ter que criar vários sites para vários tipos de dispositivos. Então, layout responsivo, web única, é a melhor saída para você que quer programar, criar sites para web. Bom, aqui nós temos um exemplo de layout com largura fixa, onde aí o livro dá para a gente um exemplo, tá? Aqui ele criou aqui um HTMLzinho com um exemplo, e daí ele utiliza um CSS para atingir esse layout fixo aqui, ok? Que é o que a gente vai fazer agora no desenvolvendo a nossa prática. Abra aí, por gentileza, o seu arquivo, né, do curso, e aí você vai criar aí a sua pastinha aí do módulo 2, né, módulo 15, parte 2, e aí você vai criar um HTML no seu Visual Studio. Eu vou mudar aqui para PTBR. Aqui dentro, eu vou colocar aqui módulo 15, parte 2. E aqui dentro do body, eu vou começar a criar aqui o meu HTML conforme o exemplo do livro. Então, a primeira coisa que eu vou criar aqui é o div header. Dentro da minha div header, nós vamos ter um H1, que ele coloca lá, que é a logo do meu site. Nós estamos criando aqui um layout, tá? Bom, aqui abaixo do meu H1, porém dentro da minha div header ainda, eu vou ter uma div id nav, que geralmente a gente utiliza div nav para menu. Tá? Aqui vai ser um menu, e nós vamos ter aqui uma UL, geralmente é uma lista não ordenada para menu, uma LI, e dentro dessa LI, nós vamos criar aqui uma href, só que o link aqui eu vou deixar um link cego, não vai mandar para lugar nenhum. E aqui dentro eu vou colocar aqui inicial. Serão aí, conforme o livro, 5 links. Então,
2, 3, 4, 5. Eu vou ter aqui um linkzinho mandando para a página produtos. Vou ter aqui também um link mandando para a página serviços. Serviços. Vou ter um outro link para a página sobre e aqui é contato. A maioria dos sites que você for criar vai ter esse menu aqui, inicial, produto, serviço, sobre contato. Isso aqui é a base, tá, de um menu aí para um site. Bom, fechou aqui a minha div header, nós vamos ter aqui a nossa div id content. Note que eu não estou colocando classe, tá? Estou colocando div id, onde eu estou seguindo o exemplo do livro. Então, vou ter aqui, na minha primeira div id, nós vamos ter aqui destaques. Então, vou colocar aqui destaques, seguindo aqui o livro, e aqui um parágrafo, e eu vou botar aqui um Loren de 2, conforme está aqui no livro. Bom, depois aqui desses destaques, nós vamos ter aqui 3 colunas. Então, eu vou atacar aqui uma class, como está no livro, article, e uma class column 1. Aqui dentro, eu vou botar aqui coluna 1. E aí, na verdade, esse coluna 1 aqui, eu vou colocar dentro de um parágrafo. E aqui vai ser um coluna 1. Ok? Bom, eu vou duplicar isso aqui 1, 2 vezes, porque o nosso layout ele vai ser de 3 colunas. Um layoutzinho bem simples. Primeiro layout que você vai fazer aí para testar as suas habilidades. Então, vai ser um layoutzinho de 3 colunas. Depois da minha content, nós vamos ter aqui também o nosso div id footer, que é o nosso rodapé. E aqui embaixo nós vamos ter aqui um parágrafo. Dentro desse parágrafo nós vamos ter um ecop. Isso aqui é um código para registro, né? Todos os direitos reservados. Todos os direitos reservados. Isso aqui a gente sempre coloca aí no rodapé do site. Ctrl S para salvar. Que é para a gente ter aí uma cláusula, né? Dizendo que tudo aquilo que está ali no nosso site a gente criou, os direitos são reservados. Bom, eu vou abrir aqui o meu site. Deixa eu puxar ele para cá. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir colocar aqui o meu site aqui aberto do lado aqui do Visual Studio, para a gente poder agora fazer a parte do CSS. A gente fez aqui a parte do HTML, agora a parte do CSS. Aqui embaixo do title, eu vou colocar aqui um style. E dentro desse style eu vou começar. Eu vou colocar aqui um width. Um width de... Na verdade, body, né? Primeiro eu vou atacar o body. Aqui dentro do body eu vou colocar um width de 960. Eu vou seguir aí aquela recomendação. Ctrl S para salvar. Não aconteceu nada ainda. Porém, eu vou dar o comando aqui. Esse comando serve para centralizar todo o meu conteúdo, né, que está dentro desse elemento HTML que eu estou atacando. Então, aqui no caso, eu estou atacando o body. Tudo isso aqui vai centralizar, né? Centralizar que eu falo vai ocupar aí o tamanho que eu defini aqui. Então, eu vou colocar uma margem 0 e alto. Ctrl S para salvar. Ó, aqui ele não mudou muita coisa. Mas, por exemplo, deixa eu colocar aqui um background color para você ver o resultado. Ctrl S para salvar. Vou vir aqui e vou dar um... Ó, olha o que ele fez. O background color atacou todo o meu body, porém o conteúdo ele está em 960, como se tivesse um quadrado imaginário aqui. Deixa eu diminuir aqui para você ver que tentar ilustrar melhor ainda. Ctrl S para salvar. Ó, agora 500 pixels, ele veio mais para o centro ainda. Se eu colocar aqui 300 pixels, ó, mais para o centro ainda. Então, como se tivesse um quadrado aqui de 300 pixels. Porém, nós vamos utilizar aí o 960 como é recomendado. É o meu site começando aqui e terminando mais ou menos aqui. Tá? Tem um quadrado imaginário aqui. Bom, deixa novamente eu colocar esse conteúdo para o lado aqui.
Bom, eu vou tirar esse background color aqui que eu não vou utilizar ele. Bom, agora o que eu vou atacar aqui? Já ataquei o body, Ctrl S para salvar, para sair a cor. O que eu vou atacar aqui? Eu vou atacar aqui o meu content, né? O ID content, que é esse aqui, ó. Vou até pegar ele aqui. Como ele é ID, eu não boto ponto, eu boto tralha. Abro e fecho chaves. E aqui o meu content, ele vai ter um age de 100 pixels e um overflow, seguindo aqui o livro, um overflow alto. Ctrl S para salvar. Esse overflow aqui, se tivesse alguma coisa, ele ia sumir com a barra de rolagem, tá? Se tivesse algum conteúdo ultrapassando aí a barra de rolagem. Aqui eu vou atacar uma nave, né? Que é a nossa nave aqui. Cadê? Tá aqui, ID, que é o nosso menuzinho, né? Que é esse menuzinho aqui. Então, estou atacando a nave. Aí eu vou botar aqui um ponto. Vou atacar, na verdade não é ponto, vírgula. Eu vou atacar aqui os nossos destaques, vírgula, e vou atacar também o footer. Vou abrir e fechar chaves. E aqui eu vou ter um background color, vai ser um EF, EF, EF. Nós vamos ter um padding, aqui vai ser um padding de 10 pixels. E nós vamos ter uma margem de 10 pixels. Ctrl S para salvar. Ó, já deu aqui uma estilizadazinha. Depois, nós vamos atacar aqui o nosso column. E aqui vai ser o column 1, vírgula. Aí aqui eu vou até copiar, porque nós vamos atacar as 3 colunas. 2, 3. Aqui vai ser o column 2. Aqui vai ser o column 3. Abro, fecho chaves. Nós vamos ter aqui um background color EFFF. Nós vamos ter aqui um width. Então, cada coluna nós vamos ter fixo 300 pixels. Nós vamos ter um float left, que é para elas flotarem um do lado da outra. E nós vamos ter um margem 10 pixels. Ctrl S para salvar. Olha que bacana, as coluninhas já foi cada um para um lado. E nós vamos atacar aqui o nosso LI. O nosso LI, nós vamos abrir e fechar a chave. Nós vamos botar aqui um display inline, que é para ele ficar em linha. A gente já viu isso em conteúdos anteriores. E um padding nós vamos colocar de 5 pixels. Ctrl S para salvar. E olha aí, nosso menuzinho. Ele pegou certinho, né? Colocou aqui inline. E a gente pode fazer ainda também o seguinte. Nós podemos colocar esse título centralizado, né? Então, vamos vir aqui atacar a nossa div header H1. Então, na header H1, nós vamos colocar aqui um text align center. Ctrl S para salvar. Só para log aqui para cá. Vamos abrir aqui o nosso navegador. E ficou assim, então, ó. O nosso título, o nosso menu, né? A nossa logo, o nosso menu. Aqui um conteúdo, aqui a coluna 1, coluna 2, coluna 3 e aqui o nosso rodapé. Tá? Isso aqui ficou um design fixo. O que acontece aqui? Deixa eu abrir novamente, vou apertar F12. Olha só. Ele é um layout fixo. Vou colocar aqui responsivo. Olha só o que acontece com o nosso site. Ó. Ele não é um layout responsivo que se adapta. Né? Ele não vai se adaptar. Tá vendo? Então, dependendo do site que a gente for criar, essa forma aqui que a gente acabou de criar, a forma fixa, site para abrir em computador está tranquilo, mas se for um site para abrir em dispositivos móveis, esse layout que você fez aqui ele já está rudimentar, ele não vai servir. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar o layout flexível agora. O que vai mudar agora no layout líquido, né? O liquid layout, que é o layout flexível, né? Que é o responsivo. Nós vamos utilizar a mesma estrutura HTML que a gente acabou de utilizar, porém, nós vamos utilizar porcentagens. Então, grave isso. Layout responsivo utiliza porcentagem, tá? Pode utilizar também a medida EN, né, que é a medida do navegador. Mas o comum é você utilizar porcentagens para poder dividir a tela, né, em colunas aí responsivas. Vamos desenvolver a prática agora do nosso mesmo layout, porém responsivo.
Abra aí o seu projeto. E agora a gente vai mudar aqui o seguinte. Nós vamos comentar isso aqui. Eu vou até duplicar tudo isso daqui, porque a gente vai utilizar aqui quase tudo isso daqui. Então, vou duplicar aqui, dando um Shift Alt, seta para baixo. Porém, esse de cima aqui eu vou comentar, dando um Ctrl, ponto e vírgula. Deixar ele comentadinho aqui. Primeira coisa que a gente vai atacar, o body. Nós vamos deixar ele aqui, ao invés de 960, nós vamos colocar aqui 90%. Ok? Ctrl S para salvar. Olha, ele já mudou aqui, ele pegou de acordo com essa abertura da tela. Se eu mudar aqui, ó, a tela, ó, eu vou mudar a tela, olha só, o que acontece? Ele já está responsivo, né? O tamanho total. Porém, ainda não, obviamente não está completo, mas a gente já deixou responsivo. O próximo que a gente vai atacar aqui é o nosso content. Nós vamos deixar aqui, vou tirar aqui o weight 100%, vou deixar ele só overflow alto. Nós vamos atacar aqui o nav, o destaque e o footer. Nós vamos mudar aqui a margem dele. Vou deixar aqui o background. Só que aqui nós vamos botar uma margem 1%. Ctrl S para salvar. Aqui uma margem de 1%. Eu até apaguei sem querer o padding. Vou mudar aqui só a margem. 1%. Ctrl S para salvar. Beleza. E as colunas? Bom, as colunas agora não vão ser mais 300 pixels. Agora vão ser 31.3%. Ctrl S para salvar. Agora as colunas são 31.3%. Float left. E a margem nós vamos colocar 1 pixel. Ctrl S para salvar. E olha aí, agora as minhas colunas elas estão responsivas. Ó, eu vou diminuir na coluna, diminui. Ó. Até o máximo aqui do navegador de diminuir, eu vou aumentando. Ó. Agora o meu sistema está o quê? Se adaptando tanto para o desktop, né, quanto para mobile. Ok? Vamos continuar aqui. Eu fiz na coluna. Agora, o que eu vou fazer aqui? No meu nav, eu vou colocar o seguinte. Nav e no meu padding, no meu footer, perdão. No footer, que é na barra de navegação e no meu rodapé, eu vou colocar um background color. Vai ser esse EF aí mesmo. E vamos colocar um padding. Eu vou seguir aqui o livro, vai ser 0.5 N, cima a baixo e 0 direita a esquerda. Vamos dar um Ctrl S para salvar. Pegou aqui a nave e o footer. E aqui eu vou ter aqui nos destaques. E eu vou ter aqui no... Eu tenho aqui também uma outra classe, né? A article. Vou colocar aqui vírgula, ponto, article. Nós vamos ter aqui um age. Aí ele coloca aqui de 10 N. O margin bottom 1 N. E o background color EF. E olha aí que interessante. Ele já modificou aqui, né, com essa altura, né, com essa margem. Porém, olha só a responsividade. Ó. Mantém a responsividade. Ó. Agora eu tenho um site que se adapta a vários... Eu tenho um layout que se adapta a várias resoluções, a vários tamanhos de tela para poder trabalhar. Vamos continuar. O livro recomenda também os layouts em grades, né? Os famosos grids. E aí existem vários disponíveis pela internet. O mais utilizado hoje, tá? Que você consegue fazer grids, né? Que você consegue trabalhar, é um framework, né? Criado pelo Twitter chamado Bootstrap, que é um que eu utilizo muito. A maioria dos designers, dos desenvolvedores web utiliza, que é o Bootstrap. Porém, o livro dá um exemplo de um grid diferente. Nós vamos até mostrar ele aqui, tá? E aí ele fala aqui, né, que a composição em qualquer arte visual, como design, pintura e fotografia, é a colocação ou arranjo de elementos visuais. Como eles são organizados em uma página, muitos designers usam uma estrutura de grade, né, que são os grids, para ajudá-lo a posicionar os itens em uma página. E o mesmo vale para web designers, que é o que eu estou falando aqui.
os web designers utilizam os grids para poder posicionar os elementos, para poder fazer isso, a criação do site de uma forma, como que eu posso dizer? Uma forma mais visual, uma forma mais atraente e que você consegue encaixar responsivamente cada elemento HTML dentro do seu site. E aí ele recomenda para a gente utilizar o 960 Grid, tá? Que é um sistema que tem aqui, que facilita para você criar os seus sites. Porém, eu utilizo o Bootstrap, mas nesse exemplo aqui eu vou utilizar o do livro. Tá? Por exemplo, aqui tem um grid, aqui um site, essas marcas mais escuras seriam os grids. Né? É uma tela dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 colunas. Isso é o grid, tá? Aqui fica fácil para você dividir. E olha só que interessante. Por exemplo, nesse bloco aqui, ó, ele ocupou 4 grid. Nesse aqui, 4 grid. Né? Nesses menorzinhos aqui, ó, 2 grids. Ok? Isso aqui torna o design do seu site, né, com base aqui no exemplo do livro, muito mais usual. Né, fica muito melhor para o usuário final. E aqui ele tem as possibilidades de layout. Você pode criar layouts de 940 pixels, pode criar layouts de 460 pixels. Então você pode modular o seu site com base nos grids, né, de 12 colunas. Então isso aqui é um exemplo, tá, com 12 colunas. Aqui um outro exemplo, para você poder ver como que ele utilizou aqui. Ele colocou um grid dividido, né, em cima de um jeito, aqui numa base de conteúdo de um jeito, depois outro jeito. Então, ele é bem flexível, tá? Ele é bem flexível. Apesar de esse tipo de grid aqui não ser tão utilizado atualmente. Mas já é a base para você entender, porque os frameworks mais modernos utilizam grid, tá? Então, CSS Frameworks, que é o que eu estou falando para você aqui. Quais são as vantagens? Eles salvam você de escrever código repetido para as mesmas tarefas. O Bootstrap é excelente para isso aqui. Como você está aprendendo o livro na raiz, você está aprendendo código, fonte, tudo certinho. Mas quando você aprender a trabalhar com framework, você vai ver que a sua produtividade aumenta em 100 vezes. Você não repete mais código, tá? Ele faz tudo para você. Eles terão sido testados em diferentes navegadores e versões, o que ajuda a evitar erros do navegador. Então ainda tem esse problema. Quando você cria site responsivo, criando do zero sozinho, você pode ter problema em criar um site para o Google Chrome e no Fireworks, né, da Firefox, ele abrir, Fireworks não, perdão, no Mozilla da Firefox, ele abrir de forma diferente e deixar desajeitado o seu site. Ok? Quais que são as desvantagens? Eles geralmente exigem que você use nomes e classes do código HTML que controla apenas a apresentação na página, em vez de descrever o seu conteúdo. Tá? Você tem que conhecer, inclusive, cada tag cada class, né, cada div do framework. Então você tem que estudar o framework para você usar ele. Então, a fim de satisfazer uma ampla variedade de necessidades, muitas vezes pode conter mais código do que você precisa, né, se você fosse criar uma página. Então, isso pode acontecer o que ele chama aqui de código inchaço, né? Que é código sujo. Às vezes você vai criar um site simples e você tem um framework muito grande para poder criar um site muito simples. Então, isso que pode acontecer é uma desvantagem. Mas se você souber utilizar ele, você ameniza isso daqui. E é muito usual, fica muito rápido, o seu site vai abrir em menos de 2 segundos. Isso aqui não é muito mais, vamos dizer assim, cabível nos dias de hoje, tá? Isso aqui não é mais tão real como era quando o livro foi criado. Bom, e aqui ele fala sobre a introdução do 360.gc, né, que é o site aí desse framework. Nós vamos abrir ele aqui agora e vamos criar aí em cima desse 960. Eu falei 360, mas é 960, ok? Bom, aqui usando o 960 Grid, como que ele divide a tela, né? A gente já viu isso aí anteriormente. E aí nós vamos fazer o que agora? Nós vamos utilizar o mesmo sisteminha, sisteminha que a gente criou, né? O mesmo script, só que agora a gente vai fazer uma chamada. Nós vamos chamar aqui o 960, né? Com 12 colunas, para poder criar a nossa mesma página.
Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver aqui. Aqui. Nós vamos utilizar, para criar esse mesmo layout, só que agora a gente vai utilizar a Grid, né? Esse frameworkzinho aqui, né? Baseado no 960GS. Para isso, e a gente vai utilizar ainda um pouquinho de CSS aqui dentro da página, que é para poder aí, dar um layout melhor, né? Ao nosso sistema. Então, o que nós vamos fazer agora no Desenvolver na Prática? Nós vamos abrir o site, que eu vou indicar aqui, e aí a gente vai baixar esse framework. Nós vamos pegar uma parte desse código e vamos utilizar aí no nosso sistema para criar o mesmo layout, porém agora utilizando o Grid. Vamos lá então. Bom, entra aí no Google, digita aí 960.js, ele vai abrir esse site aqui para você, que é o 960 Grid System. E aqui ele tem aí várias explicações, mostrando aqui, ó, show grid em cada site. Ó, o Sony Music usa 16 colunas, o Drupal usa 12 colunas, o Fedora Project usa 16 colunas, esse site aqui de estúdios usa 12 colunas, e por aí vai. Vários exemplos de sites grandes aí, né? A maioria, todos sites de fora, né? A maioria de fora, que utiliza aí o Grid, tá? Então você vai clicar nesse botão aqui, fazer o download. Você vai escolher uma pastinha aí para baixar. Eu já baixei aqui o Grid na pastinha. Basta você baixar e descompactar esses arquivos aí. Eu já fiz isso dentro da nossa pastinha. Vou voltar aqui. Deixa eu colocar aqui também o nosso sitezinho. Bom, vou abrir aqui na minha pastinha, já está aqui, tá? E aí ele vai abrir várias pastas. Qual que é a pasta que você precisa? Você precisa aqui da pasta Code. E aqui, dentro da pasta Code, você pode clicar aqui dentro do CSS. E aí você pode copiar esse arquivo aqui, ó, o CSS. Deixa eu ver aqui se é o de 12 ou se é o 16 que a gente vai utilizar. É o de 12. Esse arquivo aqui, ó, 960 _12_co.css, tá? Esse arquivo aqui que você vai utilizar. Se você clicar nele, ele vai abrir aqui do lado, que é um arquivo CSS já todo planejado para você nas grids, tá? Com os containers, com as grids, tudo certinho, ó. Já vem pronto para você. Isso é um framework, tá? É uma biblioteca já de códigos prontos que você vai utilizar só o nome das classes e ele já vai formatar tudo para você. Bom, vou fechar ele aqui. E aí você vai jogar ele dentro da pasta. Deixa eu fechar aqui, minimizar, para a gente ficar mais tranquilo. E aí você vai jogar dentro da sua pasta aí, igual eu joguei aqui no meu módulo 15-2. E eu vou chamar ele. Como que eu vou fazer essa chamada? Bom, eu vou vir aqui. Deixa eu minimizar aqui. Eu vou vir aqui em cima do title. E eu vou chamar ele da seguinte maneira. Eu vou dar um link rel aqui. Ó, um link CSS. Ó, link CSS, link rel, style sheet, href, e aqui eu vou apagar esse href aqui e eu vou chamar o nosso 960.12call.css. Pronto, Ctrl S para salvar. Ó, note que só de eu chamar ele e salvar, já mudou aqui o nosso layout, ok? Já mudou o nosso layout. Bom, qual que é o próximo passo agora? O próximo passo é que eu vou comentar todo esse código aqui. Ctrl S para salvar. Vou deixar ele assim. Depois eu vou ver o que eu vou utilizar aqui, aproveitar, né? Mas vamos focar agora em fazer aqui a arrumação do nosso código com base na grid. Agora a gente vai utilizar uma grid, ok? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou atacar, eu vou vir aqui no meu body. Em cima do meu body, nós vamos criar aqui uma classe chamada container. Essa classe vai ter um underline 12. Nós vamos utilizar um container de 12 grid, ok? E aqui dentro da classe ainda, nós vamos colocar um clearFix, que também é uma classe do meu grid. Vou copiar o final aqui do fechamento da minha tag, Ctrl X. Vou vir aqui, deixa eu ver onde que ela fecha. Ó, ela fecha aqui no final do meu footer. Eu vou comentar aqui, ó. Opa, eu vou comentar aqui embaixo. Fechamento da grid. Ctrl S para salvar. O que essa classe container 12 aqui faz? Ela divide
Se eu abrir aqui e mostrar para você, ó, a container 12, aqui, ó, ela divide cada grid meu, cada width em 60. Claro que eu não estou usando aqui a classe grid, mas o container 12, ela já vai fazer a divisão do meu navegador aqui em 12 colunas, ok? Essa é a missão aí do meu container 12. Bom, vou minimizar aqui. Qual que é o próximo passo? Deixa eu fechar aqui também o CSS. Qual que é o meu próximo passo? Aqui no meu div header, dentro aqui, depois do meu ID aqui, eu vou vir aqui e vou botar uma class, e aqui vai ser um grid underscore 12. Ctrl S para salvar. Ó, ele já deu uma mudada aqui, vai ser um grid 12, dentro do meu div header. Dentro do meu nav eu não vou mexer em nada, só que aqui dentro do meu destaque, eu vou tirar esse content aqui. Ok? Essa div content aqui não vai mais fazer sentido para mim. Então eu vou ter aqui debaixo da minha div header, nós vamos ter aqui a div destaque, e dentro da destaque eu vou ter uma class aqui, e essa class vai ser uma grid 12. Ctrl S para salvar. Esse aqui é a minha div destaque, ela vai ocupar esse aqui, ó, esse texto aqui. Vou até aumentar esse texto aqui. Vou botar aqui um Loren de 10. Loren 10. Vou dar um Enter aqui para quebrar, para ele ficar visível aqui. Isso aqui vai ser a nossa div destaque. Nós vamos ter aqui a article, só que agora não vai ser column. Eu vou tirar esse column aqui e eu vou atacar aqui um grid 4. Ctrl S. Bom, agora ele vai ocupar aqui 4 colunas. E eu vou repetir isso aqui. Olha que interessante. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Ctrl S para salvar. Agora eu tenho 4 colunas, né? Eu tenho uma div ocupando 4 colunas, né? A coluna 1, ela ocupa aqui uma grid de 4 colunas. É como se tivesse aqui a coluna 1, 2, 3, 4. Depois a coluna 2, 1, 2, 3, 4. E a 3 a mesma coisa. Ok? Bom, e para finalizar, nós vamos ter aqui o footer, que vai ser uma class. E aqui nós vamos ter uma grid de 12, porque eu quero o meu footer ocupando também 100% aqui do meu navegador. Bom, e aqui em cima eu vou ter aqui uma div, vou ter aqui um reset, né? Eu vou atacar aqui todo o meu conteúdo, vai ter um font family Arial. Quando eu coloco aqui o asterisco, já falei em aulas anteriores, isso aqui ataca todo o conteúdo, tá? É um reset. O color, eu vou vir aqui, vou utilizar a color 66555544. Depois eu vou utilizar aqui um text align center, Ctrl S para salvar. Bom, ele já deu uma modificada aqui, bacana. Bom, embaixo eu vou atacar aqui a nave, vírgula, vou atacar aqui a div ID destaques, vírgula, e vou atacar também a nossa div ID article. Ela é div ID, deixa eu ver aqui se na article não é div ID não, a article é class, né? Vamos conferir aqui embaixo. A article é class. E vou atacar aqui também o nosso footer. Só que não é sinal de cifrão, é sinal de tralha, né? Bom, e aqui dentro nós vamos ter um background color, vai ser um EF, e o background color nós vamos ter um padding, vai ter um margem top, aqui eu estou seguindo o livro, tá? Vai ser um margem top de 20 pixels, e nós vamos ter um padding interno, um espaçamento interno de 10 pixels para cima, 0 para a direita, 5 pixels para baixo e 0 para a esquerda. Ctrl S para salvar. Bom, já deu um layout diferente aqui. E por último aqui, nós vamos atacar, por último não, penúltimo, nós vamos ter aqui um destaques e também a nossa div ID article, de artigos. Nós vamos ter aqui um weight. E aqui eu vou colocar fixo. Olha só, mesclando com conteúdo fixo. 100 pixels.
E por último, para finalizar, nós vamos ter uma LI. E dentro dessa LI nós vamos ter um display inline. E nós vamos ter um padding de 5 pixels, né, espaçamento interno para todos os lados de 5 pixels. Ctrl S para salvar. Bom, agora eu posso vir aqui e abrir totalmente. E olha só, utilizando a nossa grid, obviamente que isso aqui não está flexível, vou dar um F12 aqui para você ver. Olha só, eu estou abrindo aqui no mobile, ele está um conteúdo fixo. Ó, como é que a letrinha fica pequena? Se eu abrir aqui num iPhone 12, olha só como é que a letrinha fica pequena e eu tenho que fazer a barra de rolagem para um lado e para o outro, tá vendo? Porque o conteúdo não cabe todo na minha tela. Isso aqui não é um design responsivo. Apesar de eu ter utilizado uma grid para facilitar a criação do meu conteúdo, ele não está responsivo, tá? Então eu fiz esse exemplo aqui, ó, vou abrir aqui num tablet. Deixa eu ver aqui um tablet. Deixa eu ver um AirPad aqui, um iPad, né? Um iPad, Surface Duo, ó. Isso aqui também é um tablet. Deixa eu virar aqui esse tablet. Ó, aqui ele já melhorou virando na horizontal. Então, o que é isso aqui? Ó? Aqui é a resolução. Isso aqui, uma grid, facilita para você a criação das colunas para dividir. Porém, não é responsivo, tá? Essa aqui não está responsivo. O que a gente vai fazer? A gente vai ver mais adiante, eu vou fazer uma aula bônus, eu vou criar um conteúdo para mostrar para você um framework como o Bootstrap, que ele é mais usual, mais utilizado, e aí ele vai fazer a mesma coisa que isso aqui, porém responsivo, adaptando a cada tipo de resolução. Ok? Vamos continuar. Bom, nós temos também a possibilidade de fazer a importação de múltiplas folhas de estilo, né? De style sheets. Nós não vamos fazer isso aqui, porque como eu disse, eu vou criar uma aula bônus para mostrar para você como que a gente utiliza, por exemplo, no Bootstrap para poder fazer design responsivo. Mas aqui, por exemplo, a gente tem aqui múltiplos style sheets utilizando aí o import. O que é o import? Quando eu crio um CSS externo, eu posso importar outro CSS. Por exemplo, aqui, ó, ele está importando aqui o tables.css e ele está importando aqui a tipografia.css. Então, essa é uma forma de você importar, além da que você pode importar através de um link aqui no seu HTML. Tá? Aqui através do link, aqui através do import dentro do seu arquivo, dentro do seu style sheet CSS. Aqui neste caso aqui através do link, ó. Aqui eu tenho um link, aqui ele está importando um conteúdo, aqui outro link, ele está importando outro conteúdo, aqui outro link importando outro conteúdo. Todos os 3 conteúdos de CSS, coisas diferentes. Aqui ele está importando tables, que deve ser um CSS que faz a formatação de tabelas, como está no exemplo aqui. Aqui um CSS tipografia, que faz a importação de fontes, né? A gente vai utilizar aí fontes direto do Google, não vamos utilizar dessa forma. Eu estou aqui atualizando para você um conteúdo, né? No livro está dessa forma, mas não é utilizado mais dessa forma. E aqui nós temos aqui um site aqui que provavelmente é o CSS que ele criou, ok? E para finalizar, como é de praxe, eu vou deixar para você aí aquele exemplo clássico de layout. Aqui está o código, você dá o pause na página. Então aqui está todo, aqui inclusive ele já está importando do Google. Só você repetir isso aqui que vai dar certinho. Se tiver alguma dúvida, algum errinho, você vai lá e comenta nos comentários da videoaula que eu vou ter o prazer em te ajudar. Mas aqui, ó, você já tem um style com todo um layout de CSS no seu cabeçalho do site. Então você dá um pause aí na aula e faz isso, que é a prática que vai levar à sua perfeição na criação de conteúdo, na criação de design, né, de layout. Aqui ele finaliza o CSS, né, o style, e aí ele começa o código HTML. Tá? Aqui eu estou partindo tudo do livro, bem bonitinho, para ficar bem fácil para você criar um layout aí. Ok? Se possível, aí, se você criar e conseguir colocar isso online, um projetinho, manda aí o link aí no comentário para a gente poder ver como é que ficou o seu projeto. E para a gente finalizar o sumário aí de layout, terminando aí mais um módulo, nós vimos aí que os elementos div são frequentemente usados como elementos contendores, né? É os elementos que, essa tradução não ficou boa, mas é o elemento que contém, né, as seções, né, que agrupa ali o conjunto de boxes, né, o conjunto de caixas que fica ali dentro dele. Os navegadores exibem páginas em fluxo normal, né, que é o fluxo fixo, a menos que você especifique o posicionamento, né, como o relativo, absoluto e o fixo, que é o que a gente já viu
na primeira parte. A propriedade float move o conteúdo tanto para a esquerda quanto para a direita, né, da página, e pode ser usado para criar várias colunas de layouts, né, que são os itens flutuantes dentro de uma página, que ele requer uma largura ali definida, né, que é o float left, float right. As páginas podem ter uma largura fixa ou larguras layouts líquidos, elásticos, que são os layouts responsivos, que a gente vai tentar fazer uma aula bônus para te mostrar como que funciona isso na prática, tá? Melhorando aí a sua prática. Os designers mantêm as páginas de 960 a 1000 pixels de largura. Lembrando, o livro foi criado e isso aqui era muito usual. Hoje, não se apegue a isso aqui, ok? O layout, ele se baseia hoje no dispositivo e não em largura, nesse tipo de largura aqui. Cada dispositivo vai ter sua própria largura. E aqui ele fala que os principais aí, os sites antigamente utilizavam 600 pixels. Né? As grades ou os grids, né, ajudam a criar designs profissionais flexíveis. Isso está correto. A gente vai criar grid com Bootstrap, que eu vou inserir numa aula bônus. Né? O CSS Frameworks fornece regras para tarefas comuns. É muito bom utilizar framework. Mais uma vez, nós vamos ver isso no Bootstrap. Você pode incluir vários arquivos CSS em uma página, como eu mostrei ali. Através do import ou através do link, você pode incluir vários CSS dentro do mesmo projeto. Ok? Espero que você tenha gostado. Terminamos aí mais um módulo. Vejo você na próxima aula, então, com o próximo módulo. Comenta aí, curta, compartilhe com quem deseja aprender programação. E eu te vejo na próxima aula.